Hoje é dia de podcast para vocês que querem se tornar mais comunicativas, descobrir o papel de ser uma mulher palestrante e não necessariamente estar em grandes palcos, mas pode ser o palco aí onde você já está inserida e que você pode ir potencializando mais a sua comunicação. E hoje a conversa vai ser com uma empresária, escritora e que faz parte do livro Mulheres Palestrantes, está aqui com a gente, veio para Curitiba para nossa gravação. Quero apresentar para vocês a nossa escritora palestrante, Fran Azevedo. Seja bem-vinda. Obrigada, Gisele. Veio lá de Joinville. Joinville. Pertinho daqui de Curitiba. Sim. A Fran é uma das coautoras, a gente vai falar sobre o que tem aqui dentro do livro, mas primeiro eu queria que você começasse contando quem é a Fran. Então, eu sou a Fran Azevedo, esposa do Jefferson, mãe da Gabriela e da Mariana, sou empresária, né, há 17 anos, então logo depois que eu casei comecei a empreender e trabalho com consultoria empresarial, né, com implantação de sistemas de gestão da qualidade baseados na norma ISO 9001, então melhoria de processo, né, de produto, e buscando sempre uma certificação então aí para as empresas. E como que você tomou a decisão de trabalhar nessa área? Então, eu tinha o sonho, na verdade, de fazer direito na faculdade. Mas meu pai me disse que eu não podia fazer direito porque eu não era filha de advogado. E aí eu comprei essa ideia, não sei porquê. Meu pai sempre trabalhou na indústria e eu fui, então, trabalhar na indústria. E daí comecei a trabalhar na área da qualidade e depois de 3 anos eu resolvi que eu queria empreender, não queria mais trabalhar como CLT. E daí fui fazer consultoria, então, na área da qualidade. Então, ajudando as empresas a implantar a ISO 9001. Muito bem. E depois você foi descobrindo um pouco mais de quem era realmente a Fran. Isso. Então, hoje até agradeço, né, ao meu pai por ter me falado que eu não podia ser advogada na época, porque realmente eu me encontrei nesse processo. Eu gosto muito de ajudar os empresários a descobrirem formas simples, né, de trabalhar no processo dele, que a ISO 9001 não é um processo burocrático como as pessoas imaginam, né, que é muito papel e tudo mais, não, e que isso vem para ajudar realmente o dia a dia do empresário, né, dar base para ele tomar decisões, é isso. E aí você foi trilhando esse caminho do mundo empresarial. Isso. Que é o que você atua até hoje. E agora a gente vai começar falando sobre o capítulo desse livro aqui. A Fran colocou uma frase, eu vou ler para vocês. Acredito que, por meio de coisas pequenas e simples, que as grandes são realizadas. E o título é Se Jogue de Cabeça e Descubra Quem Você É. Como que você enxerga esse se jogar de cabeça? Muita gente precisa olhar para isso. Sim. Muitas vezes a gente faz as coisas de qualquer jeito, tenta cumprir tabela, como eu costumo falar. E no meu processo de vida, né, hoje não sou mais nenhuma menininha, tenho 40 anos, então a gente tem experiência de vida, né? E eu vi que em todos os momentos assim da minha vida, naquela situação eu me jogava de cabeça realmente para fazer aquilo. Eu sou uma pessoa que, se eu me proponho a fazer algo, realmente eu vou fazer, não é de qualquer jeito, sabe? Mesmo que eu não saiba fazer, mas eu vou buscar quem sabe, vou buscar aprender, vou buscar conhecimento para atingir aquilo. Então, isso é algo que eu quis, né, deixar realmente no meu capítulo, para que as pessoas busquem, sabe? Realmente fazer as coisas e não fazer de qualquer jeito. Eu acho que esse é o papel principal das pessoas que começam e terminam. Trazendo um pouco, até para as mulheres que nos ouvem, né, nos assistem, até trazendo um pouco desse papel da mulher como protagonismo dos palcos, você foi descobrindo como que você poderia ser protagonista da sua carreira, da sua empresa, da Gama, e assim foi crescendo. Sim, isso mesmo. Até a minha empresa, ela é Gama hoje, mas ela já teve um outro nome, né? Era AZ, do meu sobrenome, de Azevedo. E depois o meu marido e a minha irmã, né, vieram trabalhar comigo. Eu sempre costumo falar que eles é quem deram pernas realmente para a empresa, porque eu sempre gosto de estar fazendo várias coisas.
E aí eu estava envolvida em outro projeto. E então no ano passado a gente resolveu mudar, né, o nome da empresa para Gama, uma homenagem assim até do meu marido, a ideia, para as nossas filhas, então, para Gabriela e para Mariana. E assim a empresa começou a crescer e assim a Fran começou também a se descobrir. Queria que você falasse um pouco do seu papel como mulher, não só na sociedade, como empreendedora, porque você também já vem inspirando outras mulheres, seja através da história que você conta no livro, mas também você já está envolvida no movimento de mulheres. Sim, eu sempre fui uma mulher workaholic, né? Então, eu sempre trabalhei muito, não tinha horário e tal, mas nunca gostei de cuidar da casa, daqueles pequenos detalhes, assim, de cozinhar, sabe? De fazer um almoço para a família, essas coisas. E eu fui me redescobrindo nesse processo. Aprendi a gostar de fazer isso. Hoje eu amo fazer um almoço em casa e chamar toda a família para comer, né? Ou só para nós 4 mesmo, sabe? Aprendi a cuidar, né, das roupas. Eu até falo no livro que eu posso implantar 50 sistemas de gestão da qualidade, eu prefiro, do que fazer a coisa do dia a dia ali, né? Mas se for preciso realmente fazer, hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda uma vez na semana, então o restante eu faço, e eu faço com amor, porque eu não tô focada mais naquela tarefa, sabe? Que tirava a minha energia. E sim para quem eu tô fazendo, né? Para quem que eu tô fazendo aquela comida? Para quem que eu tô cuidando daquela roupa, né? Para quem que eu tô limpando essa casa, né? Esse banheiro, né? Essas coisas que muitas vezes me faziam mal até, né? Mas eu fiz uma mentoria, né? Com a Elaine Moretti, que é Mulheres Protagonistas. E eu descobri realmente quem eu sou, que eu sou uma filha amada, né? Que eu realmente tinha muitas crenças e eu fui trabalhando, né? Principalmente a minha autoestima também, né? Sempre fui uma mulher que fiz e aconteci, mas não estava bem comigo mesmo. Então, foi uma coisa que me trouxe, assim, uma paz. Então, eu falo que hoje eu tenho essa paz, assim, né? E muitas pessoas até me param, vê minha rede social, né? Me chama e fala, Fran, o que aconteceu? O que você fez? Né? Que movimento é esse que você tá fazendo, sabe? Porque eu trabalhei sempre muito nos bastidores também. Então, em rede social, quase não postava nada. Realmente, acredito que é algo que a gente deve fazer, até para impactar outras pessoas, né? Porque ali nos bastidores, né? Eu tô ali com 1, 2, 3, 5, 10 pessoas, né? E aí na rede social é sem limites, né? Verdade, aproveitar isso. E como você falou do protagonismo, do papel, eu quero aproveitar e já fazer o agradecimento aqui pela conexão através da Elaine Moretti, inclusive a Elaine que apoia todo o projeto junto com a editora dela e a nossa editora para esses livros acontecerem, e foi através dela que a gente se conectou. Então isso é muito importante, né? Servir e ao mesmo tempo agradecer e honrar quem faz as conexões. Então eu quero agradecer a Elaine aqui. E aqui dentro você conta um pouco da sua história, e uma das coisas que é interessante a gente dividir também é esse nosso papel, que a gente quer ter controle de tudo. Uhum. E você fala aqui dentro sobre isso. E na verdade, como que a gente pode olhar para as coisas e ao mesmo tempo ir se desenvolvendo e entender que a gente não tem controle de tudo. Uhum. Eu sempre achei que eu tinha um controle de tudo realmente, sabe? Até que chegou uma certa situação na minha vida onde eu digo que foi me tirado do controle, né? Porque eu ainda achava que eu realmente tinha esse controle. Então, eu tive um aborto espontâneo e nem sabia que estava grávida, mas foi um processo muito dolorido. E aí foi onde realmente eu vi que quem tem o controle é Deus, né? Que a gente está aqui hoje porque Ele permitiu que assim fosse. E claro que a gente tem escolhas, nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Mas que realmente Ele tem o controle de todas as coisas. Então a gente tem que prestar realmente atenção nisso
e não achar que a gente é uma super mulher, que, né, como eu falei, eu fazia e acontecia, né, mas prestar atenção realmente nesse controle, né, que tudo é uma permissão realmente dele e tudo traz um aprendizado pra gente. Esse aprendizado é o que a gente consegue olhar mais à frente e falar, eu consigo dar mais esse passo, consigo dar mais esse passo. Sim. Com você também, isso foi acontecendo e você foi se desenvolvendo. Sim. E daí, nesse período, eu trabalhava... eu estava meio que off, digamos assim, das consultorias, porque a minha filha era bebezinha e eu viajava muito, sabe? Então, eu queria parar um pouco, né, de viajar. E aí, eu comecei a trabalhar com uma empresa de cosméticos. E daí, fui diretora nessa empresa e tal. E eu sempre tava com aquela máscara, sabe? Estou bem, mas por dentro não tava bem, né? Porque eu tava vivendo todo aquele processo. E pouquíssimas pessoas ficaram sabendo. Porque eu era a mulher que eu tinha o controle. Então, como que eu ia mostrar, né, a minha fragilidade, né? Até uma coisa que o meu marido muitas vezes questionava, sabe? Eu não entendo o que está acontecendo com você, porque eu nunca fui daquele jeito, né? Nunca mostrei as minhas vulnerabilidades. Então, sempre era a mulher forte, que nada abalava, né? Mas, realmente, eu entendi que a gente tem que se permitir, né? Porque não adianta a gente bancar o escudo, né? Tô ali protegendo tudo e todos, e a mim também, mas... que tudo é um aprendizado realmente, tem uma permissão, né? Hoje eu entendo que fazia parte do meu processo, né? Até para eu parar e ver onde eu estava, o que eu precisava melhorar, né? Porque muitas vezes a gente está no movimento e a gente continua no movimento, né? E várias coisas tinham acontecido antes, tentando me parar já, sabe? Tentando reduzir a minha velocidade, digamos assim. E aí aconteceu e fez todo sentido, né? E assim foi surgindo cada vez mais o brilho da Fran. O que você consegue trazer pra gente? Queria que você deixasse uma mensagem importante, uma dica para as mulheres que precisam se encontrar, entender que não precisa dar conta de tudo. Sim. É até uma frase que eu tenho no meu livro que eu acredito muito, que é através de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. Então, a gente arrumar a mesa do café da manhã, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de rotina. Então, muitas vezes, eu quero ir na academia de manhã cedo. Eu saía correndo para ir na academia, né? E aí, um dia até eu compartilhei com a Elaine e falei, Elaine, hoje não fui na academia. Ela, não, por quê? Falei, é porque eu só queria ficar abraçadinha com meu marido na cama. Então, coisas que trazem conexão, assim, pra gente, né? Sentar e tomar um café da manhã, ficar abraçadinha na cama, né? E perder a academia naquele dia, né? Então, realmente, coisas muito pequenas. A gente não precisa fazer nada glamuroso, não precisa fazer um jantar à luz de velas, sabe? Então, coisas pequenas para que a gente possa se conectar, não só com o nosso marido, né? Mas também com Deus, com as pessoas que estão ao nosso redor, que trabalham com a gente no dia a dia, né? Com os nossos filhos. O crescimento de pequenas coisas, que daí realmente se tornam grandes. Sim. Muito legal. E aqui dentro, pra gente ir para a parte final já, eu queria que você falasse um pouco das mudanças que você já foi trazendo aqui, mas... Você colocou uma frase: quem não vive o ridículo jamais viverá o extraordinário. Uhum. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aqui. Então, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, se eu pudesse me esconder, né? Se eu tivesse a opção de não vir fazer o podcast, eu ia escolher não vir fazer o podcast. Até o meu primeiro podcast. E eu acredito que a gente tem que se expor, porque tem pessoas que estão esperando pela nossa mensagem. E essa frase até que eu usei ali é uma frase que o Pablo usa muito, né? Que é o Pablo Marçal, que eu gosto muito, tenho como um mentor, que realmente a gente tem que viver o ridículo, né? Se expor, falar errado, né? Talvez eu não estou na minha melhor versão, mas eu preciso me expor.
As pessoas têm que conhecer a nossa mensagem. A gente pode salvar uma vida com isso. Que seja uma, né? Então, é uma coisa que eu oro muito por isso, assim. Que eu seja usada, que o Senhor coloque as palavras certas na minha boca, para que realmente a gente faça a diferença. A gente não tá aqui por acaso. Muito bem, quero agradecer então a Fran, que é uma das coautoras do livro. Se você quer conhecer mais sobre o livro Mulheres Palestrantes, você pode entrar no perfil da Fran. A Fran vende também essa edição do livro. Se você quer saber mais, é só você entrar no nosso perfil do Mulheres Palestrantes também, no Instagram, para saber informações. E quem sabe você pode ser a próxima coautora. Muito legal contar a nossa história, né, Fran? Muito legal. E para mim foi um processo de escrita, assim, foi momentos de cura, sabe? Depois eu li, reli, e eu chorava toda vez. Olha sabe? só. Então, hoje eu não choro mais, mas eu entendi que realmente foi um processo de cura. De muitas coisas, assim, que eu pensava, por exemplo, por que eu não sou advogada hoje, sabe? Porque não era pra eu ser, né? Então, era uma coisa que eu queria. E aquilo sempre, sabe, ficava martelando, assim, na minha cabeça. Então, realmente foi um processo de cura, assim, de várias situações, né, que eu conto ali no livro também. Muito bem, parabéns, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada pela oportunidade, você também é uma grande mentora, já te falei isso algumas vezes. Você abriu muitos cadeados na minha vida e gratidão. Fico muito feliz. O Frank já está se desenvolvendo tanto, para mim é um orgulho também. E, claro, quero convidar vocês para seguirem. Fala o seu Instagram, Fran. Fran Azevedo BR, @ né? Fran Azevedo BR. E tem o da empresa também, que é @Gama Consultoria BR. Muito bem. Corre acompanhar a Fran, seguir, conhecer um pouco mais do que tem dentro da empresa dela. E para todos vocês, um grande abraço e a gente se encontra no próximo episódio contando mais histórias de mulheres que são protagonistas.